Olá, líder Freitas, estamos de volta. Vamos dar continuidade aqui ao nosso treinamento do DNA do líder Freitas, tá? No último vídeo a gente falou sobre o poder do hábito, né, na liderança Freitas, e agora a gente vai entrar também num assunto muito bacana, que é sobre o poder do feedback, tá bom? Prática muito importante que vocês líderes têm que estar fazendo com o time de vocês, dando feedbacks positivos para reconhecer o trabalho que está sendo bem feito e dando feedbacks corretivos para justamente corrigir o que não está sendo bem feito, tá? E principalmente informando o que eles devem fazer para corrigir o que está sendo feito de maneira incorreta, tá bom? A gente vai já falar sobre isso. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre o poder do feedback na liderança. Primeiramente, pessoal, o que os estudos dizem sobre o feedback? 43% dos funcionários mais engajados, eles recebem feedbacks de suas atividades ao menos uma vez por semana, tá? Então vocês podem ver, se vocês querem ter um time engajado junto com vocês que entregue resultado, vocês têm que parar pelo menos uma vez por semana para dar um feedback para ele, seja positivo, seja corretivo, tá? Outro dado importante: 79% dos entrevistados valorizam ter um gestor que se preocupa tanto com o seu desenvolvimento pessoal como com o seu desenvolvimento profissional. Então, quando você dá um feedback para o teu colaborador, seja comportamental, seja um feedback técnico, você demonstra que se preocupa com a atividade profissional dele, né? Se em momento nenhum você chega nele para conversar, para dar um feedback, ele vai pensar que você não está nem aí para o dia a dia dele, para a atividade dele, para a função dele, né? Isso é muito ruim, por quê? Porque o teu liderado não engaja, não vai para cima junto contigo para entregar resultado, tá? Então é muito importante que vocês tenham esses momentos com o time de vocês para que vocês possam corrigir o que não está sendo bem feito e, obviamente, reconhecer o que está sendo muito bem feito, tá bom? Seguindo, pessoal, vamos falar só ainda um pouquinho sobre feedback. Importante, todo feedback ele tem uma reação. Então pode ser uma surpresa, então muitas vezes o colaborador nem imagina, né, que você vai falar aquilo para ele. Pode ser uma angústia, então tem colaborador que não recebe muito bem, né, o feedback que é dado, principalmente quando é um feedback corretivo, então ele se entristece. Tem a rejeição, né, então principalmente também quando são feedbacks corretivos, tem pessoas que são muito resistentes em aceitar que aquilo é verdadeiramente verdadeiro, né? Aceitação, tem aqueles colaboradores que já têm um senso mais equilibrado de autoconhecimento, então ele entende o que está bom e o que não está tão bem. E tem o habilitar-se, né? Que é quando o colaborador aceita aquilo e já acorda com você, né? Já faz aquele acordo contigo de que ele vai melhorar naquele aspecto, né? Então, nós temos diversas formas de reação para feedback. E aí, nós temos que superar principalmente as barreiras de surpresa, as barreiras de angústia e as barreiras de rejeição, tá? Então, é justamente o que a gente vai falar agora sobre como vocês podem superar esses tipos de barreiras, tá? Vamos lá, primeira coisa, pessoal, como é que eu vou superar as barreiras? Primeiro, estabelecendo uma relação de confiança recíproca, deixando claro o quanto é importante para você e o seu desenvolvimento. Então, assim, vamos falar sobre a surpresa. Como é que eu evito com que o meu liderado fique surpreso ao ouvir um feedback meu? Você, através de você criar uma relação de confiança com ele, uma relação próxima, tá? Então, se você nunca dá um feedback e chega do nada pedindo para conversar com ele vai se surpreender, porque aquilo não é cotidiano, aquilo não é recorrente, né? Então, vocês têm que chamar de forma contínua o time de vocês para conversar, para dar feedbacks, tá? Tenham isso de maneira recorrente no dia a dia, para que vocês evitem surpresas. Da mesma forma, a gente consegue evitar angústia e rejeição sendo transparentes com ele, tá? Sendo transparente com o teu liderado, dizendo realmente o que ele está fazendo de bom, que ele precisa continuar fazendo, e o que ele precisa parar de fazer, e como ele deve fazer para corrigir esses erros, tá? Então, essa questão da transparência com o teu liderado é muito importante. Segundo ponto, para superar barreiras, aprendendo a ouvir, a receber feedback sem reações emocionais.
defensivas intensas, para dar o exemplo. Como eu costumo falar, pessoal, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, tá? E o líder, ele é peça fundamental nisso. O time, ele é reflexo da liderança, tá? Então, você tem que dar o exemplo para o seu liderado. Você não pode chamar ele para conversar e dar um feedback para ele muito embasado nas suas relações emocionais. Muitas vezes você não gosta muito daquele colaborador, mas você não pode, em momento nenhum, trazer essa emoção para dentro do feedback. Você tem que manter uma postura profissional, tá? Para que ele realmente confie em você e veja que o que você está dizendo realmente se reflete na posição profissional e não tem nada a ver com o aspecto pessoal, tá? Então, evite ter reações emocionais quando você for dar um feedback para o seu liderado, tá? Por último, dê feedback de forma habilidosa, de novo, sem conotações emocionais intensas. Então, uma dica que eu dou para vocês: o colaborador fez algo muito errado e você está morrendo de raiva dele. Não dê o feedback naquele momento. Esfria sua cabeça, espera você uns 10 minutinhos até você ficar de maneira mais tranquila, beba um copo d'água, né? Beba um suco de maracujá. Depois que você estiver mais calmo, aí sim que você chama o colaborador para conversar, para corrigir aquele erro, tá? Então, jamais coloque as suas emoções para dentro do feedback, tá? Mais dicas para receber feedback. Primeiro, desarme-se. Isso aqui, pessoal, eu estou falando tanto para vocês darem feedback, quanto também caso vocês queiram receber um feedback do gestor de vocês. Então, a primeira coisa, desarme-se, tá? Saia da defensiva, vá aberto para aquele momento, para que você entenda o que realmente você precisa fazer. Mantenha o autocontrole, então, como eu disse, elimine todas as barreiras emocionais, ouça cuidadosamente, pergunte, clarifique, tá? Então, se você for dar o feedback, dê abertura para o seu liderado perguntar, para o seu liderado tirar dúvidas. Se você for receber o seu feedback, pergunte também para o seu gestor. Clarifique, né? Tire todas as suas dúvidas. Reconheça pontos válidos. Faça algo. Então, assim, após o feedback, tem que ter uma ação. Você tem que realmente dar um resultado agora, após esse feedback, né? Tem que ter muita ação após esse momento. Peça feedback. E aí, gente, você pode fazer o seguinte. Você pode perguntar para o seu gestor da seguinte forma: o que é que eu devo começar a fazer? O que é que eu devo parar de fazer? E o que é que eu devo continuar a fazer? Muito importante que vocês façam essas três perguntas. Tem liberdade, vocês fazem essas perguntas. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? A gente fala um pouco sobre feedback para no próximo vídeo a gente continua falando sobre feedback, onde eu vou mostrar para vocês a metodologia da UFO, tá? Onde vocês vão registrar os feedbacks que vocês vão fazer com os liderados de vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês